Sabe aquela exaustão profunda que nem 10 horas seguidas de sono parecem resolver? Pois é. A gente carrega um peso invisível o dia todo, desde a hora de acordar até o momento em que tentamos, sem sucesso, desligar a mente à noite. E olha, não é esforço físico não. É um desgaste totalmente silencioso, uma energia que vai escorrendo pelo ralo dia após dia e a gente nem percebe. Bom, nesta nossa análise de hoje, a gente vai desvendar exatamente o que está acontecendo aí nos bastidores da mente humana. A gente tem essa tendência muito natural de achar que cansaço é sinônimo de dor muscular ou de ter corrido uma maratona, né? Mas a grande e dura verdade é que nem todo o cansaço aparece no corpo. Alguns deles vão se acumulando puramente na mente mesmo, gota a gota, decisão após decisão. E um dos ralos de energia mais comuns consome literalmente uma quantidade absurda da nossa banda larga mental. O resultado? Um monte de gente operando ali no limite do limite da exaustão sem sequer entender o porquê. E quem é esse adversário oculto? É o cansaço financeiro. Quando a gente analisa os relatos bem de perto, percebe que ele acaba sendo confundido com um estresse genérico do dia a dia. Mas é uma condição super específica. Ele é invisível justamente porque não deixa marca roxa na pele, não sai em exame de sangue de jeito nenhum e quase nunca é assunto numa roda de conversa com amigos. Só que, ao mesmo tempo, é uma força implacável que afeta drasticamente o nosso humor, a produtividade e a paz de espírito todo santo dia. E o ponto crucial aqui é entender exatamente com que a gente está lidando. Cansaço financeiro não é só sobre a falta de dinheiro na conta. Na verdade, a definição real é o desgaste mental causado pelo excesso de decisões relacionadas ao dinheiro. Não é só o ato de ir lá e pagar um boleto, sabe? É aquele esforço ininterrupto de organizar, priorizar, reajustar a rota. O cérebro humano é sem dúvida uma máquina fantástica, mas ele tem uma bateria diária super limitada para tomar decisões. Quando o dinheiro exige atenção o tempo todo, essa bateria vai para o espaço rapidinho. Afinal de contas, a vida financeira não é feita só daquelas escolhas gigantescas, tipo financiar uma casa em 30 anos. O verdadeiro ladrão de energia está escondido nas pequenas coisas. Sabe aquela dúvida entre pegar o café de marca ou o mais barato no mercado? Ou se vale a pena renovar aquele streaming no fim do mês? São escolhas que parecem automáticas, mas que cobram um pedágio mental altíssimo. Sem um plano claro, o nosso cérebro precisa calcular variáveis e medir riscos a cada microinteração. É como se fosse um aplicativo super pesado rodando em segundo plano que não desliga nunca. E é exatamente aí que o monólogo interno dispara. Uma comprinha de rotina ou até uma promoção na vitrine já gera aquela dúvida clássica quase que na hora. Posso gastar isso agora? Só essa perguntinha já obriga a mente a dar um verdadeiro escaneamento interno para buscar o saldo do banco, os compromissos da semana, os boletos que ainda vão chegar, e quase no mesmo milissegundo já vem a dúvida oposta. Será que não é melhor esperar mais um pouco? Essa ida e vinda, esse ping-pong constante entre agir e hesitar, é a essência pura da fadiga de decisão. O cérebro é forçado a virar um juiz, arbitrando pequenos conflitos o tempo todo. E é exatamente nesse ponto que a gente começa a sentir a mente ficando lenta. E para fechar com chave de ouro vem o golpe final desse ciclo. Esse gasto cabe no mês ou vai estourar o orçamento e comprometer outra coisa? O mais fascinante de tudo isso é que pensar por si só não cansa, mas pensar sem uma direção exaure profundamente qualquer um. Quando cada pequeno gasto obriga a mente a calcular um efeito dominó lá no futuro, a incerteza transforma uma simples ida à padaria numa potencial crise. E isso pesa toneladas na cabeça. Agora, quando a gente olha para a sociedade de um jeito mais amplo, fica muito claro que esse fenômeno não bate igual para todo mundo. Tem uma camada social bem crítica aqui. Para muitas mulheres, esse cansaço financeiro não acontece isolado. Ele acaba sendo intensamente amplificado por toda uma estrutura social invisível, que joga um peso gigantesco e super desproporcional em cima dos ombros delas. Na prática, o que acontece é que esse cansaço financeiro se junta a um monte de outros papéis. Tem a organização da casa, a gestão de toda a rotina familiar, a preocupação com os filhos e, talvez o mais pesado, aquela carga mental de ter que antecipar necessidades que nem aconteceram ainda. O dinheiro acaba virando só mais uma engrenagem super complexa girando no meio disso tudo. E a realidade incontestável é que centralizar tudo isso suga as energias. Ter que ser o único ponto de equilíbrio para dezenas de pratos girando ao mesmo tempo é a receita perfeita para o esgotamento total. E quando essa sobrecarga chega no limite absoluto e não existe uma rede de apoio confiável, a coisa toda entra em colapso. É aí que se instala o que a gente chama de ciclo de urgência. Uma dinâmica caótica onde qualquer plano de longo prazo simplesmente evapora. Ele é engolido pelo desespero de só tentar manter a cabeça fora da água no agora. É aquele famoso viver um dia de cada vez, só que do jeito mais estressante possível.
Nesse momento, fica nítida a diferença gigante e destrutiva entre duas mentalidades. No cenário ideal, a nossa energia é toda investida em planejar. Mas no meio do caos, o foco muda 100% para o responder. A proatividade sai pela porta dos fundos e dá lugar a uma reatividade contínua. Vira uma tentativa frenética de equilibrar o que entra e o que sai na conta, sem nunca ter paz para olhar para o horizonte. Viver apenas reagindo aos estímulos derruba qualquer ser humano. É o clássico, o famigerado ciclo de apagar incêndios. Funciona assim. Uma despesa surge do nada e a gente corre para tapar o buraco. Logo em seguida, um imprevisto aparece e aí tem que se ajustar a rota na base do puro improviso. O dinheiro aperta de novo e tudo é reorganizado no desespero. Esse processo corrói a nossa paz de espírito simplesmente porque ele não tem fim. Parece que sempre tem um incêndio novo marcado para amanhã, criando um estado de sobrevivência que é totalmente crônico. Mas olha só, é exatamente aqui que a regra do jogo muda. Se viver sem direção é o que causa todo esse desgaste, a saída comprovada não é fazer ainda mais esforço. A chave real para derrotar esse inimigo invisível é criar sistemas. Ao contrário do que muita gente pensa, ter estrutura não é uma prisão ou uma camisa de força. Pelo contrário, a estrutura é o que devolve a nossa energia. É o antídoto definitivo para esse caos mental todo. E antes de falar de qualquer sistema, a gente precisa quebrar uma crença daquelas bem pesadas que paralisa muita gente. Anota aí. Cansaço financeiro não é fraqueza. Não é falta de inteligência, muito menos falhas de caráter, tá? É puramente um problema de processamento do cérebro. Quando a gente depende da própria cabeça para lembrar, improvisar e recalcular a rota o tempo todo, a mente compreensivelmente entra em curto-circuito. Então, reconhecer que esse cansaço todo vem de uma sobrecarga do sistema e não de uma falha pessoal, nossa, esse é o primeiro e maior passo de todos. A cura de verdade exige construir fundações sólidas. Uma organização financeira básica vai criar um mapa visual claro de tudo. A previsibilidade permite que o cérebro finalmente respire, porque ele já sabe o que vai acontecer na semana que vem. E a definição de prioridades funciona como um filtro automático. Com esses 3 pilares de pé, a nossa mente deixa de ser um campo de batalha diário e passa a trabalhar com direção e com uma tranquilidade absurda. A grande mágica por trás desse alívio se resume a uma equação até que bem simples. Com clareza, o número de decisões repetitivas despenca. A gente não precisa mais ficar debatendo internamente 100 vezes por semana se um cafezinho vai ou não quebrar a conta. E quando o volume de decisões diminui, é aí que a coisa flui. A energia volta, a vida pode até não virar um mar de riqueza infinita do dia para a noite, mas com certeza se torna infinitamente mais leve. A clareza é o verdadeiro oxigênio de um cérebro descansado. No fim das contas, a verdadeira liberdade financeira não é sobre ficar pensando em dinheiro o tempo todo. É justamente organizar as coisas de forma tão estratégica que a gente simplesmente não precise mais pensar nele o tempo todo. A organização tira das nossas costas aquele peso sufocante das pequenas escolhas diárias. Montar uma planilha ou usar um aplicativo não é sobre a ferramenta em si. É, no fundo, uma tática de preservação pessoal. Organizar o dinheiro é, acima de tudo, cuidar da própria energia. E cá entre nós, uma mente com energia viva e focada é o maior ativo que a gente pode ter na vida. E para fechar, fica aqui a reflexão: quais são as pequenas decisões financeiras que estão roubando silenciosamente a nossa energia vital hoje?